Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos juntos meditar a palavra de Deus reservada para nós nesta terça-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos confiamos à vossa graça e suplicamos os vossos dons para compreendermos e vivermos a vossa palavra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm a autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A cena narrada no Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostra Jesus uns poucos dias antes da sua condenação de morte e cruz. Então ele quer deixar claro para todos ali qual é a diferença entre o caminho de fé que ele está propondo para os seus discípulos e aquele que ele está vendo no seu entorno. Por isso, então, ele vai fazer uma crítica contundente contra a hipocrisia religiosa. Ele se volta contra os fariseus e os mestres da lei para denunciar esta religião da aparência, mas não da vivência. Porque estes, meus irmãos, eles pregam a palavra de Deus, eles têm a autoridade para ensinar e ensinam coisas verdadeiras e ensinam a palavra de Deus, mas eles não praticam, são incoerentes. Então Jesus está deixando muito claro que quem quiser segui-lo, quem quiser estar no seu caminho, não pode ser incoerente. O cristão é aquele que vai se esforçar para viver a fé sem disfarces, como diz o Papa, sem nenhum tipo de maquiagem, ou se nós fôssemos usar uma linguagem de internet, a gente diria uma fé sem filtro. A verdade, o que eu creio, eu vivo. E o que eu vivo é o que eu creio, uma fé coerente. Sabe por que disso? Porque o próprio Jesus é assim. Tanto que ele vai dizer, olha, não chameis ninguém de mestre, eu sou o mestre. E por que ele é o mestre? Porque tudo aquilo que Jesus ensina, ele pratica. Tudo aquilo que Jesus fala, ele vive. Não faz como os hipócritas que falam uma coisa e faz outra coisa. Ensina isso e faz aquilo. E a gente precisa entender, meus irmãos, que a hipocrisia religiosa, que era uma prática dos fariseus e dos mestres da lei que Jesus está acusando agora, é uma tentação para todos nós. Eu e você somos tentados o tempo todo a esta religião da aparência. Porque é mais fácil falar do que fazer, é mais fácil parecer do que ser. Por isso, então, hoje nós temos que nos comprometer, diante desta palavra, a lutar contra esta tentação, que é uma religião falsa, hipócrita, de aparência, de vaidade. Não. Eu e você queremos entrar no caminho de Jesus, e no caminho de Jesus a prática não é esta. Os caminhos do Senhor são verdade e são amor. A nossa luta de fé hoje, iluminada por este Evangelho, deve ser diminuir a distância que está entre a nossa vida e aquilo que nós cremos. Nós temos que ir aproximando cada dia mais
diminuindo essas incoerências, diminuindo essas mentiras que há em nós, de tal modo que a nossa fé, que o nosso seguimento de Jesus não seja um caminho vaidoso de se exaltar, não, mas que o nosso caminho de seguimento de Jesus seja um caminho de verdade, de humildade, porque quando a gente se humilha, o Senhor nos exalta. E sabe como? Porque quando nós humildemente reconhecemos aquilo que a gente ainda não é, a gente dá chance para Deus converter o nosso coração. Mas se a gente prefere gastar as nossas forças fingindo ser o que a gente não é, não tem como haver transformação, porque mentira não se transforma. Ou se disfarça ou se destrói, mas transformar não tem jeito. Agora a verdade sim. Eu me coloco diante de Deus e falo: Senhor, eu ainda não sou como o Senhor espera que eu seja. E nesta verdade o Senhor trabalha, o Senhor transforma. Que não haja espaço dentro da nossa vida de fé para hipocrisia. Que nós não fiquemos preocupados em mostrar para os outros que nós somos de Deus, mas que a nossa preocupação e o nosso esforço seja de fato para ser. Porque se a gente for, nós seremos testemunhos e o nosso testemunho será capaz de iluminar a vida de muita gente. Agora, caso contrário, não vai ter fruto, porque o fruto só a verdade pode produzir. Que a tua e a minha verdade seja a luz para os outros, mas sobretudo seja uma busca nossa. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.